retomando as nossas gravações acerca do mágico do direito civil, falando especificamente, né, sobre a teoria geral dos contratos. Lembrando que com vocês, nos blocos passados, né, já ventilamos dentro aí do nosso tópico de número evicção, o conceito da evicção, né? Trouxemos de igual maneira a exclusão da responsabilidade pelo alienante e trabalhamos, né, a chamada evicção total, de acordo com os efeitos da evicção. Dentro desse bloco, né, pelo menos o último bloco relacionado à evicção, eu quero falar com vocês tanto da chamada evicção parcial, bem como por demais, né, acerca dos efeitos de natureza processual. Então nós temos aqui algumas discussões processuais que, diga-se de passagem, né, reputo muito pertinentes quando a gente trabalha no Instituto da Evicção, né? A diferença do Código de Processo Civil de 2015, né, até mesmo aí com o Código Civil, né, de 2002. De qualquer maneira, vamos além, como diria Buzz Lightyear, vamos ao infinito e além, trabalhando nesse instituto, né, Instituto da Evicção. Gente, o que é importante dizer, o que é importante trabalhar com vocês? O seguinte, né, quando a gente falou de evicção total, eu disse que o alienante, ele responde para evicto, né? Ou seja, o alienante, no nosso exemplo Caio, ele responde para Tício, que foi aquele que perdeu a coisa objeto do contrato pré-estabelecido entre ambos, né? E ele vai responder na total de acordo com o quê? De acordo com os moldes que nós desenhamos, né? Ou seja, vai responder o preço que pagou, né? Vai trabalhar por demais o preço que pagou, levando por demais em conta, né, o momento em que ela se perdeu, a indenização dos frutos que foi obrigado a restituir ao evictor, né, despesas contratuais e perdas e danos, custas judiciais e honorários do advogado, né, benfeitorias necessárias e úteis, né, não abonadas pelo evictor. Então, tudo isso faz parte da evicção de natureza total. Essa evicção total, né, trabalhada nos artigos 450 a 453. Acontece, entre mentes, contudo e todavia, que em algumas situações, né, nós temos o que? Nós temos a chamada evicção parcial. E a evicção parcial, né, ela traz aí duas ponderações. Duas ponderações, né, de acordo com o quê? De acordo com essa evicção, se ela foi considerável ou não foi considerável. Esse dispositivo, né, com relação à chamada evicção parcial, está pontuado, está trazido, está cunhado no artigo de número 455. Então, o artigo de número 455, né, aí do nosso Código Civil, ele nos traz essa roupagem, né, o 455 do CC, ele vai discutir a chamada evicção parcial. E ela vai falar o seguinte, olha, se for considerável, né, ou seja, a perda por quem? Perda pelo adquirente da coisa, o evicto, né, o adquirente, ele pode optar pelo quê? Ele pode optar de uma ou duas coisas, né? Quais são essas coisas? Ele pode pleitear a rescisão do contrato, até porque, né, não interessa mais, ou até mesmo a indenização pela parte perdida, né? Então ele quer que restitua o valor, né, obviamente, que ele perdeu. Isso é possível se a gente falar de uma evicção parcial considerável. Agora, se essa evicção não for considerável, cabe o quê? Cabe apenas indenização pela parte perdida. Não é possível, né, a rescisão do contrato. Qual que é a pergunta, né, que surge aqui? A pergunta que surge aqui é justamente o que pode ser considerável ou não considerável. Como que eu vou saber se essa evicção, ela de fato vai demandar, né, a possibilidade de desfazimento do contrato e indenização ou meramente a indenização pela parte perdida, né, pela coisa perdida? Como que eu sei se é considerável ou não? A doutrina se debruça nesse assunto e diz o seguinte, diz que para a valoração do considerável é necessário fazer o quê? Uma valoração tanto quantitativa quanto qualitativa. Então, de acordo com a doutrina, para que nós tenhamos essa percepção, é necessário uma valoração quantitativa e qualitativa. Prof, não entendi. What the fuck is this? Né? Ainda não sei saber o que é considerável ou não. Ou seja, a ideia da doutrina é que o considerável é justamente, né, visto, visualizado de acordo com o caso em concreto. Um exemplo que eu vou dar para vocês. O indivíduo, ele, né, está discutindo um determinado lote, um determinado terreno. Tá aí, show de bola, né? O que acontece? Acontece que o adquirente, né, o evicto, ele acaba perdendo, em razão do Instituto da Evicção, 5% daquilo que ele adquiriu. Poxa, prof, né? Só 5%? Então não é considerável. Se não é considerável, ele vai buscar apenas a indenização pela parte perdida, né? Porque é o que está no 455.
Mas como diria João Kleber, e por isso que João Kleber é mágico, para aí, por quê? Pelo seguinte, apesar de ter sido tão somente 5% do terreno, a gente tem que observar que aqueles 5% eram só os 5%, né, relacionado que à parte produtiva do terreno. Todo o resto não era produtivo, só aqueles 5% que eram. Caramba! Então não basta uma valoração meramente quantitativa de um percentual, né, modicamente falando. É necessário valorar a qualidade, né? Então precisamos fazer o quê? Uma valoração de acordo com essa percepção, quantitativo e mais qualitativo. Aí, né, de acordo com esse caso concreto, podemos valorar é considerável ou não é considerável. Lembrando, se considerável, né, pode, né, trazer o quê? Optar entre a rescisão do contrato e também, por demais, a indenização pela parte, né, que acabou sendo perdida. Se não considerável, apenas a indenização. Show de bola, sem grandes, né, sem grandes discussões, sem grandes entraves. Agora falaremos aí da perspectiva processual. Gente, é importante falar do processo? Né? Claro que é importante falar do processo. Por quê? Porque toda vez que a gente estuda um livro de direito processual, né, a gente sabe que processo devido é um processo tempestivo, né, duração razoável, um processo de diligências indevidas, né, efetivo, adequado e leal, né? É essa a ideia, pelo menos, de um devido processo constitucional desenhada por quem? Por Kazuo Watanabe, professor da USP. Show de bola. Dentro de efetividade, quando a gente estuda Luiz Guilherme Marinoni, né, nós vemos que é o princípio mais importante, porque não basta a previsão meramente o quê? Abstrata de um determinado direito. A gente precisa discutir como vamos implementar esse direito. Porque se o direito ele existisse meramente abstrato, né, ele seria uma mera recomendação. Então, em outras palavras, o processo, né, ele é um instrumento porque ele busca dar o quê? O direito substancial devido. O processo, ele é um instrumento, por isso que a instrumentalidade do processo, ele é um veículo para quê? Para efetivar, para implementar aquilo que a gente está discutindo no campo material, no campo do direito civil. Esse é um conceito, né, desenhado por um outro professor da USP, que é o José Roberto dos Santos Bedac, né? Tudo bem, tudo tranquilo. E foi justamente com essa ilustração que, indo além, né, é bastante interessante dizer, surge a chamada teoria circular dos planos. Teoria circular dos planos? Exato, né? Quem trabalha bem com essa teoria circular dos planos é um doutrinador aí da Bahia chamado de Fred Didier, né? Tem até a musiquinha do Didier, para. Ou seja, o que ele fala? Ele fala que é a relação do engenheiro e arquiteto. Gosto dessa ilustração, né? Aí de Fred ou Didier, né? Brincadeira, Fred Didier Jr. Ou seja, qual que é a ideia dele? Teoria circular dos planos. Ele diz o seguinte: o direito material, ele serve para quê? Para estruturar o direito processual. Então, o direito material, ele dá a base para o processo. E o processo? O processo, ele surge para efetivar o direito material. Então, enquanto um estrutura, o outro efetiva. Um estrutura, o outro efetiva. Um estrutura e o outro efetiva. Essa é a dinâmica, então, né, do direito processual. É importante de debater direito processual dentro da evicção? Né? E eu vou fazer isso, pelo menos, no próximo bloco. Então, no próximo bloco, quero trazer com vocês algumas discussões atinentes, referentes, né, justamente a questão processual, né, e a evicção, que é o assunto que nós estamos vendo nesse momento. Até lá, então, né, deixa eu trazer para mim. Até lá, deixo desde já, como sempre, um forte abraço e excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.